Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos partilhar da palavra de Deus hoje e eu gostaria que você imaginasse dois tipos de rio. Primeiro, um rio com uma água bem transparente, bem cristalina, uma água bem pura, com uma paisagem agradável, com uma vegetação verdinha em volta dele, cheio de flores, cheio de passarinho, cheio de peixes, cheio de pessoas se divertindo, nadando, usufruindo, felizes. Enfim, um rio com uma paisagem saudável. E um segundo tipo, eu gostaria que você imaginasse um rio totalmente ao contrário, um rio de água suja, um rio escuro, poluído, cheio de lixo boiando. O cheiro desse rio é ruim, é um cheiro de esgoto, é um cheiro fedido. Os peixes estão boiando, os animais não existem, a vegetação está seca, enfim. Esse rio, ele aparenta doente, é um rio morto. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de começar a partilha hoje exatamente comparando esses dois tipos de rio, né, de água corrente, com a nossa vida espiritual. No primeiro, que é um rio de água limpa, quando nós estamos espiritualmente na graça de Deus, nós estamos tendo uma vida de oração, nós estamos em comunhão com Deus, a palavra de Deus é presente na nossa vida, a nossa vida, de certa forma, é uma vida tranquila, nós somos felizes, nós estamos, até fazemos o bem quando nós estamos em contato com as outras pessoas, nós somos, de certa forma, nós temos a paz dentro do nosso coração. Então podemos comparar a água cristalina, água pura. E, por outro lado, aquela água salobra, aquela água suja, a gente compara exatamente quando a gente não está na graça de Deus, quando a nossa vida está recheada de pecado, ou seja, os pecados eles estão prevalecendo sobre nossa vida, estão nos dominando, nos aprisionando, nós estamos, enfim, distantes de Deus, a nossa vida não tem oração que nos fortaleça, nós somos pessoas tristes, preocupadas, temos o medo, a opressão na nossa vida, nós até contaminamos as outras pessoas que estão à nossa volta, a gente passa aquele mal, aquele negativismo, enfim, é uma situação feia. É exatamente isso que nós começamos hoje a falar, exatamente isso. A água limpa, a água cristalina é a nossa vida perfeita, é o ideal para nossas vidas. E a água pura é exatamente aqui, o contrário. Como se a gente pudesse tirar um raio-x da nossa alma em um momento em que nós estamos cheios da graça de Deus e outro momento que nós estamos distante de Deus. Uma comparação bem fácil de compreender, né? A água, vamos refletir aqui, a água limpa, ela, durante o seu percurso, ela pode encontrar, pode desaguar nela algumas águas sujas, outros afluentes, outros riachos, podem cair no decorrer desse rio um pouco de água suja. E a água pode se misturar, a água suja com a água limpa, certo? Quando se mistura a água suja com a água limpa, nós podemos dizer assim, o que acontece? A água limpa, cristalina pura, ela passa a ficar suja, certo? Ou seja, a água suja prevalece sobre a água limpa, ok? Então eu vou perguntar uma coisa para vocês, como que nós podemos evitar, na nossa vida espiritual, que essa água suja, vida no pecado, não se misture com a nossa água limpa na graça de Deus. Nós temos tendo uma vida de oração, uma vida cheia da graça de Deus,
nós vamos assistir esse vídeo e vamos estar cheios da graça de Deus, cheio da fé, caminhando com Deus, mas daqui 5 minutos pode acontecer algo na nossa vida que vem o pecado, vem uma situação para nos sujar. Então, comparando com a água do rio, exatamente isso. A água limpa, em algum momento do seu percurso, ela pode se sujar com a água pura. E comparando com a vida espiritual, como que a gente pode evitar de nos sujarmos e manter aquela vida limpa, aquela comunhão com Deus, né? E a resposta que a palavra nos traz é exatamente a sabedoria, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. O livro de Baruque, capítulo 3, tem como título que a sabedoria é o único caminho que conduz a Deus. Agora nós vamos pegar a palavra de Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Nós vamos trabalhar em cima dessa palavra e vamos ver o que essa palavra fala para nós a respeito da sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Mas, se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também a perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, decente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Então o que essa passagem ela vem nos mostrar? Que existem 2 tipos de sabedoria, né? A sabedoria terrena, a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que é uma sabedoria espiritual. Então a sabedoria humana, que a palavra é bem clara quando diz que ela é diabólica, né? Ela gosta de brigas, discussões, perturbação, vícios, conflitos. Mas e a sabedoria de Deus, espiritual, ela é pura, pacífica, conciliadora, cheia de misericórdia, imparcial e sem fingimento, ou seja, sem mentiras. Ok? Jesus, as pessoas elas questionavam sobre a sabedoria de Jesus, né? Quando ele pregava, quando ele falava das coisas de Deus, as pessoas olhavam para ele e questionavam, falavam, como que esse homem simples, que era filho de um carpinteiro, ele não era estudado, como que esse homem ele falava com tanta propriedade e de certa forma convencia algumas pessoas, né? Então as pessoas questionavam sobre a sabedoria de Deus. E o que Jesus, que exemplo de sabedoria, falava para as pessoas, segundo a palavra de Deus? Em João 7, capítulo 16, ele dizia o seguinte: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então o próprio Jesus, ele explicava para as pessoas que aquilo que ele falava não era ele que falava, mas vinha de Deus, vinha do Pai, né? Em João 4, capítulo 13, Jesus dizia o seguinte, já que a gente relacionou no começo com a água, com o rio, vou puxar uma passagem aqui que Jesus faz uma comparação, fala com o povo de maneira bem clara e aquele povo mesmo assim não entendia. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus falava, virá a ser nele fonte de água viva, que jornará até a vida eterna. Em outra passagem, João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus disse o seguinte: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manará rios de água viva. E as pessoas não compreendiam o que Jesus falava. Vem beber em mim. As pessoas não entendiam isso. Para as pessoas, elas achavam isso uma loucura, né? Imagina, as pessoas, alguém vem e fala para você, quem beber da minha água se tornar, fica uma coisa meio que impossível humanamente, né, de compreender. Então as pessoas realmente não compreendiam, não compreenderam Jesus quando Jesus pregava, quando Jesus falava, tanto que prenderam Jesus e por fim mataram Jesus, ok? Então, trazendo isso para nós, eu gostaria de falar para vocês, meus irmãos, que os planos de Deus para nós, para minha vida, para tua vida, eles podem parecer loucura, né? E para compreender os planos de Deus, e às vezes a gente questiona qual é o plano de Deus para minha vida, o que Deus quer para minha vida, qual a vontade de Deus para minha vida, mas para que a gente possa compreender qual é a vontade de Deus para nossa vida, nós temos que pedir a verdadeira sabedoria, sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque se nós quisermos compreender os planos de Deus do nosso jeito, com a sabedoria humana, não vamos conseguir. E a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá generosamente, com simplicidade e sem reprovação, e lhe será dada. Quer dizer, quem precisar dessa sabedoria do alto, basta pedir a Deus, que Deus vai dar com generosidade, que Deus vai dar sem reprovação. Não importa como está a tua vida, não importa se você está cheio de pecado, mas você precisa pedir a sabedoria de Deus, para que você possa compreender quais são os planos de Deus para a sua vida, porque humanamente você não vai conseguir compreender, né? E em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 6 a 4, eu queria que você pegasse aí, ok? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 6 a 4. Nós vamos pegar essa palavra que fala: entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, a dos grandes deste mundo, que são os olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor na glória. O Senhor da glória. E é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em tudo, mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que reside nele? Assim também são as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não conhecemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Amém, meu irmão? Então, nessa passagem, Deus vem colocar que a sabedoria do alto, ela só é nos dada através do Espírito Santo. Ok? O homem natural não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meus irmãos, muita coisa
a nossa vida, a nossa volta, só é compreendida através do sopro do Espírito Santo, do sopro de Deus. Então, enxergar o mundo através da sabedoria humana, como diz no livro de Tiago, é um desastre. Nos causa desânimo, nos sentimos derrotados. Enxergar o mundo com a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, nos leva a uma vida abençoada, vitoriosa, cheia de bons frutos. Ok, meus irmãos? Então, agora que nós compreendemos que se ficarmos presos na sabedoria humana, em que a palavra diz, a sabedoria humana é diabólica, é do diabo. E o diabo é astuto, viu, meus irmãos? Porque na passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Nossos adversários, e ele coloca nome, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando o devorar. Sede, em Tiago 4, capítulo 7 diz o seguinte: sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Então, o demônio, o inimigo de Deus, né, ele está esperando a nossa volta como um leão para pegar a presa. Ele está esperando uma oportunidade para vir e abocanhar, para vir e roubar, para vir e destruir a nossa vida, para vir e nos devorar. Então, a palavra é bem clara quando diz que a sabedoria humana, o entendimento humano, é um entendimento limitado, não compreende os planos de Deus, não compreende a vontade de Deus e faz a gente ficar preso no pecado, na visão limitada e vulnerável, distante de Deus e vulnerável aos ataques do demônio. Ok? Porque muitas vezes nós somos contaminados, né, nos nossos pensamentos com coisas que não convêm, não é verdade? O inimigo de Deus aproveita as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas carências, as nossas dificuldades para sujar, para poluir a nossa mente, a nossa vida, né? Fazendo-nos pecar ou seja, distanciando, ele quer nos distanciar de Deus. Então ficamos vulneráveis para ele nos destruir, como eu disse. Primeiramente, ele vem destruir a nossa fé, ele quer destruir a nossa fé, né? E depois ele vem destruir a nossa vida, devagarinho ele vem no nosso, por exemplo, na situação financeira, nós perdemos o emprego, nós perdemos a saúde, nós entramos em depressão, e aí se apegamos a vícios, se apegamos a coisas erradas, as coisas que não convêm, e aí vem as brigas, e aí vem os conflitos na família, nos relacionamentos. Todos os dias nós vemos isso na televisão, todos os dias nós vemos casos de depressão, de morte, de suicídio, de violência, de crime, porque isso é obra do demônio. Ele se aproveita daqueles que estão fracos para se apegar em coisas ruins. Por isso que hoje tem tanta gente matando tanta gente. Hoje as pessoas matam por pouco. Hoje as pessoas, os terroristas, os criminosos matam por pouco, né? Então, agora que nós também podemos compreender que a verdadeira sabedoria nós encontramos quando nós nos aproximamos de Deus, e para aproximar de Deus nós temos que ter a palavra de Deus debaixo do nosso braço, nós temos que ter a compreensão da palavra de Deus, mas também nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vem dar a compreensão da palavra de Deus, senão a gente não entende. Só com a nossa visão, só com o nosso pensamento, só com nossa inteligência, por mais estudado que você seja, você não vai compreender a palavra de Deus, tá? Vai parecer loucura para você. Como para muitas e muitas pessoas, isso que eu estou falando é loucura. Então, nada mais é do que confirmado do que a palavra de Deus. As pessoas acham que é loucura. Só refletindo sobre a Bíblia, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. No Novo Testamento, Deus falava através de Jesus, exemplo de sabedoria. E hoje, mais de 2000 anos se passaram, nós podemos continuar escrevendo a Bíblia, nós, eu, você,
Como nós podemos fazer isso? Nós podemos, no nosso dia a dia, quando nós nos colocamos na presença de Deus, as coisas que Deus faz na nossa vida quando nós estamos cheios da graça, os nossos testemunhos, as maravilhas, isso que eu estou fazendo aqui, falando para você, eu estou escrevendo a Bíblia, ou seja, é a presença de Deus, do Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? E para finalizar, né, eu gostaria de fazer uma oração com você, sim, mas também refletir que muitas vezes nós cristãos, nós que servimos a Deus, né, eu que prego a palavra aqui para você, muitas vezes eu sou questionado no meu dia a dia, as pessoas chegam e falam, mas você fala tão bonito, você fala tão as palavras que você fala são tão doces, mas de repente, numa atitude nossa, porque somos humanos, as pessoas falam, poxa, você pisou na bola, o que você está falando não é o que você está fazendo. Então, eu entendo isso da mesma forma, porque somos humanos e somos fracos, né? Como Jesus era questionado, e as pessoas não entendiam, um cara tão simples, um filho de um carpinteiro, como que ele pode falar com tanta propriedade? E Jesus falava, não sou eu que falo, mas Deus que fala através de mim. E as pessoas não entendiam. Então, se hoje eu estou aqui falando para você, se hoje nós servimos a Deus, é Deus que está em nós e falando para você. Que nós não olhemos o homem que está por trás, mas nós olhamos que é o Espírito Santo que sopra sobre nós. Então, assim, se você está ouvindo isso hoje, é porque Deus quis que você ouvisse isso hoje. Amém? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Que pela misericórdia de Deus nós conseguimos servir a Deus com muita alegria. Então eu peço que você feche teus olhos, né? E refletindo sobre tudo isso que a gente falou, pedimos, Senhor, que o Senhor jorre sobre nós, através do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor jorre sobre nós a água pura, a água cristalina, a água que vem para limpar toda a sujeira, Senhor, todo o pecado, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que bloqueia a ação do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor possa nos lavar, nos purificar neste momento, a nossa vida, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos planos e projetos de vida, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre nós, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos problemas, as nossas carências, as nossas dificuldades, e que o Senhor possa fazer com que nós nos aproximemos de Ti neste momento, em que a água viva que o Senhor diz que vai jorrar de nós até a eternidade, ela realmente jorre, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos compreender quais são os Seus propósitos, que nós possamos compreender, que nós possamos nos aproximar de Ti e buscar cada vez mais a compreensão da palavra e buscar cada vez mais o Teu Espírito Santo, que nós possamos viver a partir de hoje uma vida limpa, uma água limpa, assim como um rio que não se deixa contaminar com a água suja. Amém, Deus? E essa água limpa, essa água viva, possa, pelo contrário, possa ir tocando, se aproximando das pessoas e lavando também essas pessoas e trazendo essas pessoas para Ti e levando a graça de Deus também para as pessoas, assim como o rio que corre e vai passando por diversos lugares, também que seja assim a nossa vida até a eterna glória. Amém. É isso que eu rogo por mim e para todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que a paz que está no meu coração, neste momento está sobre o seu coração, e que você possa servir de canal de graça para a vida de muitas e muitas pessoas. É isso que eu espero, e que você possa caminhar com Cristo e descobrir como Deus é maravilhoso, que você possa continuar escrevendo o seu testemunho, a sua vida com Deus,
através do seu dia a dia, através da sua vida. Meu irmão, fique na paz de Deus e até a próxima. Muito obrigado. Amém.